Olá pessoal, salve Maria, que o amor de Maria e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante, né? Como sempre. Um assunto que precisa ser batido na tecla várias vezes, inúmeras vezes. Até no final do vídeo aí vocês vão descobrir por quê. Vou pegar uma água aqui. Hoje nós vivemos numa sociedade, né, que as pessoas, a grande maioria, já não são mais temente a Deus. Já não querem fazer a vontade de Deus, né? Eles criam suas próprias regras e levam para suas vidas cotidianas, né? Eles são os seus próprios deuses, né? Alguns até que seguem alguns ensinamentos cristãos, mas detalhe, seguem aqueles que eles acham mais fácil, né? Aqueles que não vai ter muita dificuldade, né? Já aqueles outros eles deixam de lado, que eles acham que é mais difícil, né? Acham que não tem nada a ver não, Deus é amor, né? Não tem nada a ver não. Deus é misericórdia. E acabam deixando de lado. Hoje, nós vivemos numa sociedade hoje que a galera quer desfrutar de tudo que o mundo pode oferecer, né? Quando vai fazer algum tipo de negócio, quer sobressair diante de alguma situação, não são transparentes, 100% transparentes com seus irmãos, sempre quer sobressair, né? Não tem empatia. Que empatia? O que eu não quero para mim, eu não quero. Eu não posso querer para meu irmão, né? Comem demais, né? Se contamina na comida. Falam heresias, contam mentiras para sobressair diante de alguma situação, né? Com relação à sexualidade, também fazem o que bem entender da sexualidade. É aquela velha frase: meu corpo, minhas regras, né? Eles não estão pouco se lixando com a opinião de Deus, né? Tantos aí antes do casamento fazendo sexo, né? As pessoas esquecem que toda ação tem sua reação, né? Veja bem, se eu comer demais, se eu consumir mais calorias do que o meu corpo precisa, do que o meu corpo necessita, obviamente eu vou engordar. Obviamente eu vou estar acima do meu peso normal, do meu peso natural. Mas também, se eu consumir menos caloria do que o meu corpo precisa, obviamente eu vou emagrecer, eu vou ficar abaixo do meu peso natural. Outro exemplo bem bacana também. Se eu consumir só alimentos industrializados, alimentos que não são saudáveis, obviamente a minha pele vai ficar feia, né? A minha saúde vai ficar ruim, com o tempo eu vou ficar com a saúde ruim, com o tempo eu posso desencadear doenças, né? E também, se eu consumir só alimentos naturais, a minha pele vai ficar mais bonita, eu vou ficar com a saúde melhor, vou ficar mais produtivo, vou ficar mais energético, energetizado, né? Vou ficar mais potente, né? Eu vou cansar com menos. Vai ser muito difícil eu cansar, né?
né? Então, resumindo, toda ação tem sua reação. Terceira lei de Newton, né? Deus nos dá o livre-arbítrio para nós fazer o que nós quiser, mas vai ter suas consequências, né? Se eu usar o meu livre-arbítrio de forma errada, se eu fazer tudo o que me dá na teia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? As palavras de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Deus permite tudo. Deus nos dá o livre-arbítrio de nós fazer o que nós dá na teia, mas nós vamos pagar a consequência. Se nós não pagar aqui na terra ou agora imediato, nós vamos pagar no purgatório. Se nós tivermos a oportunidade de ir para o purgatório, né? Se nós formos para o purgatório, nós já somos muito privilegiados, nós temos que dar graças a Deus, né? Que muitos, infelizmente, vão descer direto para o inferno. São palavras difíceis de ouvir, mas é uma realidade, gente. Nós temos que aceitar isso. É uma realidade, né? As pessoas já não são mais autodisciplinadas, já não tem mais aquele autocontrole, né? Eles fazem o que dá vontade, não tem nenhum tipo de autocontrole, né? A Bíblia, acho que a Bíblia como um todo está ensinando a nós sermos temente a Deus, a nós fazer a vontade de Deus, a nós termos um autocontrole, uma autodisciplina. Se nós pegarmos a história de Daniel, né? O livro de Daniel, por exemplo. Daniel era um jovem de Jerusalém, né? Acho que não tinha mais de 12 ou 16 anos, quando foi aprisionado, foi pego pelo exército de Nabucodonosor e transportado, levado para Babilônia, a mais de 3.000 quilômetros. Era semanas e semanas de viagem. Nabucodonosor mandou seu exército ir lá capturar, pegar os jovens mais instruídos de sabedorias. Os jovens que tinham um certo dom, que Nabucodonosor queria usar esses jovens, né? Chegando lá no reinado de Nabucodonosor, na corte de Nabucodonosor, Nabucodonosor manda servir as melhores comidas para eles, as melhores iguarias, os melhores vinhos, mandou servir, desempenhar para eles uma vida bem confortável, né? cheio de prazeres. Mas Daniel disse: não, eu não vou me embriagar com o vinho do rei, com o vinho do rei. Eu não vou comer esse tipo de comida. Eu não quero dormir numa cama de pena. Eu quero dormir no chão, né? Eu vou ser fiel ao meu Deus, né? Ele podia fazer o que dá na teia. Ele estava longe de sua parentela, né? Sua parentela que é fiel a Deus, que faz a vontade de Deus. Ele era um jovem, né? Ele podia se deitar com uma namorada, ninguém ia ficar sabendo lá de Jerusalém, está muito longe, né? Mas ele foi temente a Deus, ele se preocupa bastante com a opinião de Deus, né? E aí, depois de uma série de acontecimentos, ele é jogado na cova dos leões e Deus o guarda, Deus o protege, ele sai de lá intacto, os leões nem tocam nele, né? Depois ele é jogado em uma fogueira, juntamente com seus irmãos, que são pessoas tementes a Deus também. E as chamas passam sobre eles, né? E eles não o queimam, né? Deus, mais uma vez, o protege, né? Por quê? Porque eles foram tementes a Deus. Eles fizeram a vontade de Deus. Então Deus o protege, Deus o guarda. E depois de uma série de acontecimentos, Daniel se torna o primeiro ministro da Babilônia, né? Daniel decifra os sonhos lá de Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor fica super feliz e o exalta lá, né? Então, qual é a lição dessa história bíblica? O que nós podemos tirar daí?
que nós, eu, você, todos nós aqui na Terra, temos que ser fiel a Deus, a submeter a prazeres deste mundo, viver segundo a vontade do nosso Senhor, sermos aquilo que Deus quer de nós. Por mais que isso nos custe um alto preço, por mais que é dificultoso, mas um dia nós vamos receber a coroa da vitória, né? Um dia nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no céu, nós vamos poder contemplar a face de Deus, né? Mas para isso nós temos que passar por os tormentos dessa vida, gente. Nós não podemos fazer o que nos dá na teia, nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem outra história também bem interessante, que vai trazer ensinamentos valiosos para nós. É bem parecida com a Daniel, é de José do Egito. Né? José, que ainda não era do Egito, apenas José, ele era o filho caçula de seu pai. Né? Ele era o queridinho do pai, né? O pai o amava bastante. E os seus irmãos mais velhos tinham um certo ciúme dele, né? Tinha uma certa inveja dele, né? Um dia, longe da presença do pai, estavam todos os irmãos. Os mais velhos arrumam uma emboscada para José e o acabam vendendo para o Egito, né? Vendendo como escravo. Chegando lá, José trabalhando como escravo, né? Aprisionado e tal. Rapidamente já destaca seu dom, né? Ele era um homem muito temente a Deus, como Daniel, né? Ele tinha um dom de profecia, de prever o futuro, né? De revelar sonhos. E aí, logo ele já sai da prisão, né? Por conta de algum benefício que ele fez para Potifar, o rei, né? Através de Deus, é claro. E aí, Potifar bota ele para desempenhar um bom papel lá no reinado, né? É um papel bem importante. Ele se torna o mordomo lá da casa de Potifar, né? Cuidando de todos os seus negócios, cuidando de tudo lá, né? E aí, a esposa de Potifar, vendo Daniel, estou misturando tudo aqui, vendo José andando pelo quintal, pela casa, cuidando dos seus negócios, aquele homem viril, aquele homem bonito, né? Um homem jovem, também como Daniel, acho que tinha uns 16 anos, era um homem bem jovem, José também. Acaba se apaixonando por José. José também tinha uma sabedoria impressionante, né? Bem provido de sabedoria. Acaba se apaixonando por José e sempre tentava José. Pela última vez, a esposa de Potifar chama José para se deitar com ele e José diz: não, eu não vou me deitar com você. Eu não vou trair a confiança do meu Senhor que me confiou tudo. Todos os seus negócios, seus reinados, exceto a sua esposa. Eu não vou trair o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? E José do Egito, saindo da presença da esposa de Potifar, a esposa de Potifar acaba agarrando a capa de José e ficando com sua capa e gritando para os servos: olha, ele tentou me violentar. E Potifar, acreditando em tudo, lança José na prisão, né? E depois de uma série de acontecimentos também, José é promovido primeiro-ministro lá do Egito, né? A partir daí se torna José do Egito. José é bem provido de sabedoria, ele desvendava sonhos e tal, e ele também previu algo muito importante. 7 anos antes de uma seca lá que ia devastar toda a região, todo o continente lá, né? Ultrapassando fronteiras, ultrapassando o Egito, ele desvenda que vai acontecer uma forte seca, né? E aí fala
para Potifar, né? Para os egípcios lá, armazenar o máximo de comida que eles puderem, que eles vão enfrentar uma forte seca e ficam 7 anos armazenando comida, né? E aí, de fato, acontece aquela forte seca e aí isso faz crescer a moral de José, né? Ele era um homem muito respeitado. Potifar desempenhou, depois de Potifar, José era o homem mais importante, que agora é José do Egito, né? Ele era o que mandava em tudo lá, né? E aí, já que só eles, só naquele reinado tinha comida, tinha um grande armazenamento de comida, eles podiam vender para as outras pessoas o preço que eles quiserem, né? A oferta da procura e da demanda. Eles poderiam botar o preço que eles quiserem, né? Depois aconteceu uma série de circunstâncias, né? Mas, resumindo essa história, o que aconteceu? Do mesmo jeito da história de Daniel, José permaneceu fiel a seu Deus. Ele poderia ter se deitado com a esposa de Potifar, ninguém ia ficar sabendo. Mas não, ele se manteve fiel a Deus, né? E depois dessa longa caminhada, uma caminhada de sofrimento, uma caminhada de ficar na prisão e tal, né? Passando por tormentos, Deus o exalta, Deus o glorifica, Deus dá para ele a coroa da vitória. É um grande ensinamento para nós, gente. Nós aqui nós vamos passar por muitos tormentos. Jesus mesmo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que ele está dizendo? Que vai ser difícil, a caminhada vai ser difícil, mas se nós permanecermos fiel até o fim, nós vamos receber a coroa da vitória, né? E o que Deus tem me colocado nesses últimos dias aí, colocado no meu coração, é para me falar sobre a questão da castidade e sexualidade. Nós estamos o tempo todo cometendo pecado, mas o que mais fere a Deus é a questão da sexualidade, o pecado da sexualidade, e justo o que mais nós estamos cometendo, né? Hoje, a galera, a grande população aí, estão vivendo uma vida de qualquer jeito, né? Com relação à sexualidade. Hoje não precisa casar para fazer sexo, não. É uma bagunça total, né? Assistem vídeos eróticos, se masturbam, sexo antes do casamento. Eles querem desfrutar de tudo que o mundo pode oferecer. Não estão pouco se lixando com a opinião de Deus. Essa é a verdade, gente. Verdade tem que ser dita, né? E muitos, depois que se casam, não conseguem manter-se fiel às suas esposas, já que não teve uma vida casta antes do casamento. Obviamente não vai ter uma vida casta depois do casamento, né? Quando está no começo do casamento, tá mil maravilhas, né? Estão desfrutando daquele prazer, tudo uma novidade. Os dois estão jovens, bonitos, mas depois, quando que com o tempo vai acontecer, é inevitável vai acontecer, a beleza vai se perdendo, né? A mulher vai dando a luz, né? Vai tendo vários filhos, alguns vários, outros nem tanto, né? E sua barriga vai ficando flácida, sua beleza vai se perdendo, né? E aí o homem vai perdendo todo aquele amor, né? Amor entre aspas, né? Que era só uma atração pela mulher, pela mulher, né? E acaba traindo, né? E dentro do casamento já faz coisas ilícitas, né? Mesmo logo no começo, se masturba, vê vídeos eróticos, tem aquele olhar pecaminoso para as outras mulheres, para o sexo oposto, né? Tem muita gente que acha que essa questão de castidade só está relacionada à sexualidade, a fazer sexo de maneira errada, algo do tipo, né? Mas não, gente. O termo castidade engloba várias coisas. Engloba o vestimento, né?
Um recado para as mulheres aí também que gostam de usar roupa curta, roupa decotada. É, essa questão em si, esse pecado em si não é pecado, né? Esse pecado em si não é esse pecado. Esse ato em si não é pecado, né? Veja bem, se uma mulher está vestindo uma roupa curta na sua casa e quem está presenciando isso, quem está vendo isso, só são sua família. E, obviamente, sua família não está sentindo atração por ela. Então, obviamente, ela não está cometendo nenhum tipo de pecado, né? Mas se ela sai no meio da sociedade, nas ruas, ela vai ser motivo de pecado do próximo, né? A outra pessoa, né? Vai olhar para ela com desejo sexual e ela vai ser motivo de pecado, né? Então, ela vai pagar por isso no purgatório. Tem alguns santos aí que dizem que o pagamento para quem usa roupa curta, roupa decotada, esse short curto, lá no purgatório, é ficar num quarto super fedendo, né? E eu vou deixar bem especificado para vocês não terem nenhuma dúvida, para as mulheres aí, ó. Não é só essa questão de short curto. Engloba também aquela questão de usar calça apertada. Tem gente que usa umas calças que vai estourar, né? Então, gente, mulherada aí, comece a mudar isso para que vocês possam um dia herdar o reino de Deus, né? Um dia poder contemplar a face de Deus, né? Um dia poder chegar no céu. Mas se for para usar calça, use umas calças bem grossona, bem larga, né? E comece a comprar umas saias bem longas que pega abaixo do joelho, né? Não do joelho para cima. Né? Comece a tampar mais, isso aí que vai ser de muito proveito. Vocês vão deixar... muita gente vai deixar de pecar por conta desse ato bonito. Sem contar que a mulher bem vestida, modéstia, com modéstia, ela se torna muito mais bonita, né? O homem, um homem cristão, um homem de Deus, ela não vai olhar para o seu corpo, ela vai olhar para sua alma, né? Vai ser bem melhor para vocês em vários aspectos, né? Então, a castidade engloba várias coisas, engloba o olhar, né? Engloba o palavreado, engloba o ouvido. Tem gente que ouve uma coisa, às vezes tem uma coisa que tem o sentido subjetivo, e ela sempre olha para aquele lado da podridão, né? Talvez a pessoa nem falou em má intenção, mas a pessoa está com a mente tão poluída, está tão sobrecarregada com o pecado, que ela só pensa bobagem, só vem bobagem na sua cabeça, né? Castidade engloba toda essa questão aí, né? É um assunto, gente, que precisa ser muito falado, mas muito falado mesmo, viu? Ó, os santos místicos que tiveram a oportunidade de visitar o inferno, digo, oportunidade com relação que puderam ver o inferno, não com relação que oportunidade, às vezes, está relacionada a algo bom. Digo oportunidade que puderam ver o inferno e ter certeza que aquele lugar não é o nosso lugar, né? Que o nosso lugar é o céu, que nós temos que trabalhar duro, lutar pesado para nunca ir para lá, né? Então, os santos místicos que tiveram a oportunidade de ver o inferno disseram que os seres de lá mais deformados estão deformados por conta do pecado da sexualidade. Todos eles viram aqueles seres deformados e perguntaram para Deus o que eles fizeram, o que eles fizeram para estar assim. E em diferentes datas, vários santos, Deus deu a mesma resposta para todos eles. Eles estão deformados assim por conta do pecado da sexualidade. Portanto, é o pior pecado que tem, é o pecado da sexualidade. É o que leva mais para o inferno. E justamente o que mais nós cometemos hoje, né? Hoje, as mídias aí, os veículos de comunicação, né? As mulheres nas ruas, agora falando aqui relacionado ao homem, né? Tudo está influenciando nós para o pecado, né? Falando para a gente fazer sexo e tal. Ora, o sexo
o sexo não é pecado, mas dentro de tem suas limitações, né? O sexo foi feito para ser unitivo e procriativo, né? Então, portanto, só pode ser dentro do casamento. Mas as mídias estão sempre nos influenciando para nós fazer sexo, para nós nos masturbar, nós nos conhecermos nosso corpo, né? Porque essas coisas fazem parte do mundo, né? E nós temos, se nós quer um dia contemplar a face de Deus, nós temos que deixar o mundo de lado, né, gente? Não é fácil, gente. É complicado. Mas existem os macetes para a gente conseguir guardar a castidade, né? O grande macete mais importante é a oração, né? Rezar bastante e botar nossa força em Deus, né? Nós não confiarmos em nós mesmos, nós confiar em Deus. Se nós somos fortes, nós estamos conseguindo, toda a honra e todo o mérito deve ser para Deus, né? Nós temos que espelhar bastante em São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo era extremamente humilde. Ele reconhecia que sua força vem de Deus. E nós também temos que reconhecer que nossa força vem de Deus. Nós somos fracos, nós somos miseráveis. Mas em Deus, nós somos fortes, nós somos preciosos, nós conseguimos, né? Nós temos que ter essa convicção. Então é isso aí, gente. O vídeo está ficando muito grande. Geralmente, quando fica muito grande, as pessoas não ficam muito tempo. Mas é isso que eu quero abordar para vocês, gente. Isso que eu quero chamar mais atenção, que eu quero bater várias vezes na mesma tecla. A gente evitar o pecado da sexualidade. Temos que evitar qualquer tipo de pecado, né? Diz que o justo peca pelo menos 7 vezes ao dia, né? Mas o que nós temos que mais nos preocupar, né, é a questão da sexualidade, gente, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês compreenderam e comecem a levar esse ensinamento para sua vida, para as suas vidas cotidianas. Fique com Deus. Forte abraço.